Oi, gente, eu sou a Débora Pereira. Eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre o uso de turbantes e ensinar também 4 amarrações diferentes. Todas elas vão ser bem simples, elas vão ter a mesma base e uma delas foi essa aqui, ó, que eu estou usando agora. Muitos de vocês me conhecem como Débora Black, mas eu vim aqui hoje com a cara lavada para trazer um pouquinho também da minha vivência enquanto pessoa preta. O vídeo ele vai ter que ser um pouco curto, eu não vou poder me aprofundar demais em algumas ideias, mas eu espero que isso desperte em vocês a vontade de pesquisar e conhecer mais sobre a cultura negra. Bom, para começar, de acordo com o livro História Ilustrada do Vestuário, da Melissa Leventon, o turbante ele está presente em diversas épocas e ele é utilizado por diversas etnias. Dentro da cultura negra, os turbantes eles poderiam indicar a tribo ou a casta a qual a pessoa pertencia e também eles são muito utilizados em rituais religiosos, principalmente dentro do candomblé, por exemplo. No candomblé, os turbantes eles têm um aspecto de proteção. Eles são utilizados para proteger o ori. O ori ele é o centro da cabeça, ele é o chakra por onde vão entrar energias positivas e negativas no seu corpo. Então, dentro desses rituais religiosos, o turbante recebe essa simbologia de proteção. Houve uma perda significativa da carga simbólica dos turbantes no período pós-colonização. Entretanto, a partir da década de 60, houve um resgate dessa simbologia dos turbantes dentro da cultura preta, com o início dos movimentos pela luta dos direitos civis de pessoas negras lá nos Estados Unidos. Eu trouxe um ponto sobre apropriação cultural bem interessante para vocês. Esse ponto ele é conceito da Suzane Jardim, que é pesquisadora na área de representação do negro na mídia, bacharel em História e educadora. Eu vou apresentar essa ideia dela de uma maneira bem resumida, mas caso alguém tenha algo a acrescentar, eu estou aberta ao debate, a diferentes pontos de vista. Bom, de acordo com a Suzane Jardim, a apropriação cultural é um fenômeno que ocorre quando um grupo, quando um extrato social historicamente dominante marginaliza e hostiliza uma etnia, uma religião, uma cultura, tornando todos os seus símbolos e práticas abomináveis aos olhos da sociedade. Com isso, esse grupo marginalizado, ele abandona tais práticas, ele abandona tais crenças, tais símbolos, numa tentativa, numa forma de se adequar a esse padrão social dominante, numa tentativa de sofrer menos preconceito. E com isso, o grupo responsável pela marginalização, esse grupo socialmente dominante, ele ressignifica tais práticas, ele ressignifica tais símbolos que antes foram condenados, tentando torná-los atrativos para a maioria da população. E com isso, eles visam o lucro e tornam esses objetos, essas crenças, essas práticas em objetos rentáveis. E isso faz com que se perca toda a carga simbólica desses objetos que passam a ser apenas produtos visando lucro e que vão se tornar cada vez mais inacessíveis para esse grupo que foi marginalizado. A gente precisa entender que a apropriação cultural ela não está focada em ações individuais. Então, a discussão não é sobre se pessoas brancas podem ou não usar um turbante. Quando a gente fala em apropriação cultural, a gente precisa, acima de tudo, entender quais são suas raízes e entender de que forma isso vai operar na vida de uma pessoa preta. Então, quando a gente discute apropriação cultural, a gente está falando sobre racismo, sobre capitalismo, sobre etnocentrismo e sobre como essas instituições fazem uso das produções de grupos minoritários. A gente precisa entender, acima de tudo, que o racismo e o capitalismo são as raízes da apropriação cultural. E o capitalismo ele vai operar no sentido de comercializar os símbolos de outra cultura, comercializar as práticas de outra cultura, tornando esses símbolos e práticas inacessíveis para essa cultura. E o racismo vem num sentido de um apagamento completo
das vivências, das produções, das contribuições, da história, do sentimento de pessoas pretas. E eu estou fazendo esse vídeo hoje, desmontada, com a cara lavada, para mostrar que pessoas pretas estão aqui. A gente carrega esse país no braço, a gente tem nossa história, a gente tem nossos sentimentos. E é essencial que antes que alguém utilize símbolos da cultura preta, é essencial que essa pessoa entenda o significado desses símbolos, entenda o significado dessas práticas, das nossas crenças, dos nossos acessórios. A gente vive num país que é extremamente apartado, é extremamente desigual. De acordo com o Atlas da Violência de 2019, 75,5% dos homicídios ocorridos no Brasil, as vítimas são pessoas pretas. De acordo com o 13º Anuário da Violência Pública, 50,9% das mulheres vítimas de violência sexual são mulheres pretas. De acordo com o site da ANTRA, 82% das pessoas trans assassinadas são pretas ou pardas. Então, esses dados eles indicam o quanto o racismo está presente no nosso país, onde o uso de turbantes, o uso de tranças por algumas pessoas indica que não há racismo no Brasil. Mas estão aqui os nossos corpos, as nossas vivências provando o contrário. Então, antes de sair por aí dizendo quem pode e quem não pode utilizar um turbante, eu acho que é essencial a gente entender como o racismo opera no apagamento e na marginalização de corpos pretos. Eu espero que esses pontos, ainda que resumidamente, despertem em vocês o interesse de entender e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história. E agora eu vou ensinar para vocês algumas amarrações de turbantes e espero que vocês gostem. Bom, para começar, essa primeira amarração, você vai dobrar as pontas, dobrando o tecido no meio. Você vai amarrar atrás da cabeça e vai dar um nó na frente. Esse tecido é um tipo de algodão com poliéster, ele tem 1,20 m. Você vai encaixar o seu cabelo dentro do tecido. Nem sempre o seu turbante vai cobrir o seu cabelo de primeira. Você vai fazer pequenos ajustes como esse. Pega a ponta, dobra e prende no final do seu turbante, na parte de trás. Você vai pegar outra ponta e vai repetir o processo. É ideal que o tecido seja de mais de 1 metro, para que você consiga dar volume para o seu turbante e consiga cobrir todo o seu cabelo. Ajeita todas as pontas do turbante e está pronta a primeira amarração. Essa próxima amarração ela é feita num tecido mais grosso, ele tem 1,50 m. O processo vai ser o mesmo, você vai colocar atrás da cabeça e dar um nó na frente. Por esse tecido ser mais grosso, eu consigo moldar ele melhor na minha cabeça. Então eu vou ajeitar as laterais para dar mais altura para ele. A altura de um turbante varia pelo tamanho do tecido e pelo tamanho do cabelo. Você vai trançar na frente até o final, encaixar a trança dentro do tecido e a sobra do tecido você vai encaixar por entre a trança. Essa próxima amarração é ideal para quem tem pouco cabelo, cabelo com pouco volume ou cabelos lisos. É ideal que o tecido seja de mais de 1 metro. O processo vai ser o mesmo das outras amarrações, com a diferença que vai sobrar tecido para que você cubra o resto da sua cabeça. Você vai dar um segundo nó e vai amarrar as pontas como se você estivesse amarrando um laço. Como vocês podem perceber, sobrou tecido. Essa sobra você vai torcer na base do seu laço para dar altura para ele. Você vai ajeitar as laterais. O nó não precisa ser muito forte, tá, gente? E tá pronto o seu turbante. Essa última amarração, ela é para dar destaque para os seus cachos e para o volume do seu cabelo.
Então você vai dobrar o tecido no meio, amarrar em volta da cabeça, só que todo o volume desse turbante vai estar em volta do seu cabelo. É preferível que o seu cabelo já esteja preso, mas se não tiver, não tem problema, é só ajeitar o tecido em torno do seu cabelo. Com as pontas, você vai fazer uma trança, caso sobre tecido, você amarra esse tecido nas pontas. Você vai torcer o tecido formando uma flor e vai encaixar todo ele dentro dessa flor. E tá pronta a sua amarração.